Todo mundo quer conquistar a vida dos sonhos, mas esse sonho que você tem aí hoje, ele é seu ou é um sonho baseado no sonho de outras pessoas? Oi, besties, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Porque já que estamos nessa saga, né, rumo à vida dos sonhos, eu pensei justamente nesse tema, porque hoje em dia eu vejo muita gente sonhando mais o sonho dos outros do que os próprios. Muita gente vivendo mais a vida dos outros do que a própria vida. E a gente, às vezes, enxerga tanto o outro, né, a vida de fora, que esquecemos do mais importante, que é olhar para dentro da gente. Dito que o primeiro passo que a gente tem que dar rumo à direção da nossa vida dos sonhos é saber o que sonhar. Porque hoje em dia a gente é tão bombardeado com a vida perfeita das outras pessoas na internet que socialmente a gente é influenciado a achar que todo mundo precisa disso, daquilo ou daquilo outro. E aí, quando a influenciadora posta que comprou, sei lá, um avião, a gente só acha que a gente vai ser feliz quando a gente ganhar um avião. Porém, pouco a gente olha, tem momentos, né, reflexivos na nossa vida que a gente olha para dentro, porque somos bombardeados todos os dias com as redes sociais das pessoas ditando o que é ser feliz. Quando, na verdade, se você for olhar mais minuciosamente para a vida das pessoas, elas não são felizes realmente, sabe? A maioria das pessoas na internet, elas não são felizes, elas só mostram que elas são felizes e a ostentação e, enfim, as coisas que são socialmente aceitas, por exemplo, ai, eu tenho um namorado, ai, ele é maravilhoso, mas quando você vai ver na vida real, às vezes aquele cara não trata ela bem. Então, assim, às vezes a gente quer um namorado ou quer um marido, porque a sociedade diz que a gente só vai ser feliz quando a gente casar. Às vezes a gente só quer estar ter um carro tal ou ter uma casa tal, porque é pregado socialmente que você casa, você tem uma casa, você tem um carro e tudo mais. E eu não estou falando de uma vida financeira estável, porque a vida financeira estável, para mim, ela é o básico, né? Deveria ser o básico para todas as pessoas, infelizmente não é. Mas o que fazer com o dinheiro que a gente ganha? Às vezes a gente pega esse dinheiro e gasta, vai gastando com coisas que a gente acha que vai fazer a gente feliz, sendo que essas coisas simplesmente estão ali para preencher um vazio que a gente ainda não conseguiu olhar para dentro da gente e entender o que realmente vai fazer a gente ser completa, que com certeza não são esses sonhos ou bens materiais que as pessoas pregam todos os dias. Então, eu acho que o primeiro passo para você atingir a vida dos sonhos é você olhar para dentro de si. Durante esses meus 30 anos, eu aprendi que o sonho do outro nunca vai me fazer completa. Enquanto eu não souber exatamente o que vai me preencher, eu nunca vou ser feliz querendo sonhar o sonho do outro. E uma das coisas que mais me faz pensar a respeito disso é que, com meus 20 e poucos anos, o que eu achava que seria assim, o ápice da minha felicidade era quando eu casasse, quando eu tivesse, comprasse a minha casa própria, quando eu tivesse o meu carro próprio, quando eu tivesse uma estabilidade financeira muito boa. E aí eu casei, eu comprei minha casa, eu tinha meu carro, tinha estabilidade financeira muito boa e me deparei vivendo na pior fase que eu já vivi assim na minha vida. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei me questionando tudo, sabe? O mundo, a vida, porque era aqui, quando eu chegasse aqui, eu sabia que eu ia ser muito feliz, mas não, não era. Porque faltava uma coisa, faltava eu me respeitar, me conhecer, olhar para dentro de mim e saber quem eu realmente era. E talvez esse sonho que eu tivesse fosse um sonho ingênuo, né? Mas muito construído em relação ao que eu achava que era a vida boa, eu achava que era a felicidade, eu achava que era. Quando na verdade a gente não tem que achar, a gente tem que se descobrir. A gente não tem que olhar para o outro para ver como que vai ser a nossa melhor versão. E se a gente tem que olhar para dentro da gente. E aí essa foi a primeira coisa, primeiro tapa assim da vida, quando eu tinha tudo que eu sempre quis. Foi a época que eu menos fui feliz, que eu sinto que foi mais difícil de lidar. Questão de depressão, ansiedade, gente, teve uma época, justamente nessa época, que o meu corpo ele ficou todo manchado de ansiedade. Os médicos achavam que, sei lá, fosse câncer, alguma coisa assim, lúpus, né? Porque a gente fazia exames e ninguém sabia o que era. E chegou um ponto de eu ficar louca, tipo assim, o que é isso e tal, ninguém sabia. E no fim foi diagnosticado, tipo, ansiedade, assim, absurda. Eu já tomava remédio nessa época. E mesmo assim, a minha ansiedade deu uma crise, assim,
gigantesca. E aí, nessa época, eu tava tão mal, assim, da minha vida que eu juro pra vocês, eu não via sentido na vida, eu não via sentido em viver, sabe? Era meio que assim, ah, se eu viver, tá bom, se eu morrer também, tá ótimo, entendeu? E aí, foi aí que eu comecei a me questionar, cara, isso não tá certo. Como que eu tô aqui no auge da minha vida, realizei tudo que eu precisava realizar e eu tô vivendo uma das piores fases. E aí foi aí que eu comecei, né? Eu tive que me reencontrar comigo, eu tive que olhar para dentro, eu tive que aprender muito, muito, muito sobre mim. E também essa mesma época, onde eu me separei, saí da minha religião, que eu falei para vocês no outro vídeo, né? Eu tinha um casamento, e aí o auge do desespero do meu casamento foi quando a gente estava estável financeiramente. É, e, enfim, muitas coisas aconteceram. Foi justamente nessa época que eu aprendi que sonhar o sonho dos outros nunca vai me fazer completa. Uma das coisas que eu fiz foi ser sincera com a minha realidade. Eu tinha tudo o que eu queria, mas nada estava completo. Eu estava em um casamento que por anos foi muito feliz, mas naquele momento ele estava completamente falido. Tinha uma casa que, de verdade, ela era para ser o meu maior sonho, mas eu não me sentia em casa, na minha própria casa. Tinha uma religião que também não estava mais fazendo sentido para mim. Então eu parei e comecei a colocar os pontos finais nos lugares para que eu começasse até a minha vida. E, gente, essa parte, ninguém, quer dizer, acho que muita gente fala, mas essa parte é tão complicado dar um ponto final em alguma relação onde você ainda sente amor, porém vê que já está totalmente desgastada e falida. É muito, muito difícil você ver verdades sobre algo que você acreditava a vida inteira e ver a verdade ali nua e crua no seu olho e parar e deixar de acreditar em tudo que você acreditou. E esse foi o meu processo, né? Do casamento, eu dei um. No próximo vídeo, eu vou trazer algumas maneiras da gente mudar a nossa vida financeira de uma forma rápida, mas eu precisava trazer esse vídeo antes, porque se você estiver nesse limbo emocional de não conseguir se sentir feliz, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode estar assim, ó, o sonho dos outros não vai te fazer completo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer não para as coisas que estão te fazendo mal, passar por essa fase, depois aí sim, querer mudar sua vida financeira, sua rotina e assim por diante. Eu espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo mais de coração, assim, pra vocês. Mas essa fase, eu posso até depois trazer mais sobre essa fase, que foi extremamente difícil para mim, as coisas, os passo a passo que eu tomei para realmente ter essa decisão, essas decisões, né, na minha vida, e incentivar vocês do lado daí, que enquanto vocês não estiverem se sentindo completo, não parem, porque o outro lado da moeda é muito melhor, é muito mais bonito. Beijo e até o próximo vídeo. Ultimato, acho que é essa a palavra. Se você não mudar, vai ter um fim. E não houve mudanças, e eu tive que colocar um ponto final. E colocar um ponto final em algo que a gente acha que é para sempre é muito doloroso, muito doloroso. Depois teve a religião, que eu posso trazer um outro vídeo mais detalhado sobre a minha saída da religião, que querendo ou não é uma parte da minha história, sabe? Que eu era testemunha de Jeová e hoje em dia eu não acredito mais. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E aí, depois que eu finalizei todas as pendências que estavam ali me fazendo muito mal, até de uma forma exterior, né? Eu acho que eu tava tão mal por dentro
que se eu não melhorasse, eu ia partir dali para pior, entendeu? Aí meu corpo falou assim: não, minha filha, você tem que dar um start, você tem que dar um jeito. E foi aí que eu comecei a tomar decisões muito difíceis, mas são nas decisões difíceis que a felicidade ela é encontrada. Porque enquanto você não toma decisões extremamente difíceis de dar um ponto final em coisas que estão te fazendo triste, você nunca vai ser realizada e nunca vai alcançar a vida dos sonhos, a vida assim que, que é que te orgulha de ser quem é, te orgulha de estar ali, de ter é, sido forte o suficiente para enfrentar tudo que você enfrentou. Eu acho que eu tô nessa fase, sabe? De me orgulhar de muita coisa, mas na fase do vamos colocar pra fuder, porque agora a gente vai conquistar o mundo, entendeu? O mundo é nosso. Então, eu tô justamente nessa fase e eu quero falar pra vocês que estão querendo também, né, mudar de alguma forma, que não, que estão inconformadas com essa fase da vida que vocês estão, que depois que passa essa fase de nãos e turbulência, você se sente muito forte, você começa a se admirar muito mais como pessoa, a sua autoestima cresce, você começa a aprender a se amar de verdade, a se respeitar e olhar para dentro. Que não é um relacionamento falido que vai me deixar feliz, não é uma casa que não me deixa completa, que eu não me sinto em casa, que vai me deixar feliz. O que é a partir daqui, a partir do me ver por inteiro, sozinha, que eu preciso fazer para me sentir completamente completa, entendeu? E é a partir daí que eu acho que começa a vida dos sonhos rumo à nossa melhor versão. E a partir daí também começa o start a pensar em coisas financeiras, a pensar em uma rotina mais equilibrada, a pensar na sua saúde física, na sua saúde mental. É a partir daí, a partir dos nãos que a gente dá na vida, que a gente começa a dizer sim para as coisas que realmente fazem sentido.